Amém e amém. Boa noite. É um privilégio estar aqui de novo, porque estamos entre irmãos queridos, podendo falar abertamente da palavra de Deus, que é a coisa mais importante que a gente pode conversar, ler, reter, é a palavra de Deus. E então é um privilégio de verdade estar aqui com você nessa noite. E eu queria começar falando que a gente vai continuar falando sobre Jonas hoje. A gente há 3 semanas atrás falou da graça que confronta, do confronto da graça. Na semana passada do despertar da graça. E hoje nós vamos falar do resgate da graça. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 2, já deixasse prontinho aí para a gente ler, a gente vai ler daqui a pouco. E nós vamos ler o capítulo inteiro, porque não é um capítulo tão grande, e todo ele é uma oração linda que Jonas fez, e a gente vai trabalhar em cima dessa oração hoje. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e eu queria fazer para você também. Eu queria saber se em algum momento, em alguma situação da sua vida, você já passou pelo vale, na linguagem do crente, pelo deserto. Alguma vez na sua vida você já passou por um momento em que você se viu sem saída, por algum momento em que você não entendia muito bem o que estava acontecendo ali ou por que você estava passando por isso. E eu não estou falando de uma semana ruim, um dia ruim, algumas coisas que não deram certo no seu dia, não. Eu estou falando do fundo do poço, um lugar difícil, um lugar que você tentou de todas as maneiras, mas você falhou, um lugar onde não sobrou mais nada. Todas as alternativas, sabe aquela carta na manga? Sabe aquela reserva? Sabe aquela coisa que se não der eu faço isso, e se não der eu faço isso, e na nossa cabeça a gente vai fazendo o plano A até o plano Z. E aí a gente tentou o plano A do plano Z e não sobrou nada. Nada que a gente pudesse se apegar, nada que a gente pudesse resolver com as nossas próprias mãos. E esse não é um assunto muito popular, porque no mundo em que a gente vive atual, onde você, às vezes, vendo a vida das pessoas no Instagram, tudo é instagramável hoje em dia, e aí você só vê coisa boa, Todo mundo, ninguém compartilha, ao contrário de algumas pessoas que às vezes querem ganhar, popularidade, seguidores, compartilhando o sofrimento, mas 98% das pessoas não compartilham nas redes sociais coisas tristes, são coisas boas. Então, assim, se você parar para ver e pensar sobre o que é compartilhado, o que tem acontecido nos 500, 1.000, talvez 2.000 seguidores que você tem, você vai ver que às vezes é até difícil abrir o coração e dizer que eu estou sofrendo, eu estou no fundo do poço, eu estou realmente numa situação difícil. E realmente, a gente tem que escolher bem para as pessoas que a gente compartilha os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades. Então, o mundo tem ensinado para a gente que a gente deve ser suficiente, que a gente deve trabalhar duro, que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar lá, que você precisa acreditar em você mesmo, você precisa desbloquear o código disso ou daquilo. O mundo tem ensinado isso para você, e eu tenho a impressão que para nós que imigramos do Brasil para cá, e muitas vezes nós somos reféns do nosso próprio discurso antes de vir para cá, porque eu mesmo, eu não sei você, mas eu idealizei um Canadá que quando eu cheguei aqui, eu não encontrei bem aquele Canadá que eu tinha idealizado. Então eu disse para todo mundo os meus motivos, o porquê que eu estava vindo para cá, e para mim mesmo que isso ia ser melhor, mais qualidade de vida, eu ia trabalhar menos, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e quando eu chego aqui, pode ser que seja o seu caso, você chegou no fundo do poço.
Pode ter acontecido com você aqui no Canadá, que você tenha chegado em momentos da sua vida e numa escuridão da sua alma, e talvez esse seja o seu fundo do poço. Ou talvez seja uma outra situação. Talvez seja o emprego que você achou que tinha certeza, porque aquele vídeo que você assistiu do YouTube disse que o Canadá precisa de engenheiros. Talvez foi o emprego que você não conseguiu quando você chegou aqui, o diploma que você não conseguiu validar da melhor maneira possível, ou do jeito que você gostaria. Talvez é a saudade que está apertando o peito das pessoas e dos entes queridos. Talvez a solidão chegou sem avisar, você achou que era, assim como eu, um cara que se dá bem com a solidão, e eu não tenho dificuldade, eu sempre morei longe da minha família, eu dizia, eu vou continuar morando, mas é diferente eu estar a 1 hora de avião da casa da mamãe, e eu estar a 9 horas, 10 horas de avião, na melhor das hipóteses, né? Num voo direto da casa da mamãe. Então, assim, pode ser isso. Esse é um exemplo que me veio à cabeça. Pode ser algum problema muito sério com seus filhos, com sua esposa, algum problema que você tem enfrentado e que te levou para o fundo do poço, te levou a clamar a Deus porque você tentou tudo que você gostaria, poderia e tinha possibilidades. Pode ser, mas a gente tem um exemplo aqui hoje. A gente tem um texto que a gente vai ler sobre uma pessoa, o Jonas, cujo a gente já tem falado aqui em algumas semanas sobre ele. Ele chegou num fundo bem fundo. Um fundo que eu acho que você e eu, a gente, por mais que a gente se esforce, a gente não vai chegar. Porque ele chegou no ventre de um peixe, dentro do oceano. E é exatamente ali que Jonas descobre algumas lições. E a primeira das lições que Jonas descobre ali é que o resgate que Deus manda para resgatar a gente desse fundo do poço, muitas vezes não tem a cara que a gente achava que ia ter. Porque a gente já traçou os planos na nossa cabeça. Ó Deus, você manda isso, e aí depois vai acontecer isso, aí eu faço isso, e você resolve assim. Aí Deus manda um peixe. Não podia ser um barco, uma boia, abrir o mar, não sei, para eu andar? Se eu podia salvar de alguma outra maneira. Não, eu vou ter que entrar na boca do peixe mesmo, no estômago do peixe. Mas, por mais diferente que seja o resgate que Deus manda, é sempre a melhor opção para mim e para você. Amém? Por mais que seja um peixe, por mais que seja ficar dentro da barriga de um peixe, essa é a melhor opção para Jonas e vai ser qualquer que seja a melhor opção para mim e para você. Então, a minha proposição para você hoje é simples. É que do início ao fim, no plano da salvação de Deus, no poder, na conclusão, em todas as coisas que Deus faz, depende única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Não de mim, nem de você. E eu queria, nesse ponto, ler com você Jonas 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você quiser ler, vai aparecer aqui em cima também, para aqueles que conseguirem enxergar, mas eu acho que está num tamanho bom. Diz assim, o meu título, eu vou ler um pouco, na verdade eu vou ler o versículo 17 do capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, que diz assim, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí o título da minha Bíblia para o capítulo 2 é a oração de Jonas. E diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, o Deus que responde. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo?
As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. O Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas na terra. Bom, meu primeiro ponto dessa noite para você é que Deus, Ele corrige. Mas Ele não é só um Deus que corrige, Ele é um Deus que responde. E a gente acabou de ler isso aqui. Para entender rapidamente, talvez você não tenha vindo nos 2 últimos finais de semana, talvez você esteja ouvindo essa pregação pela internet, eu vou dar um rápido resumo aqui para você. Quem é Jonas? Jonas, ele era profeta, então Deus mandou que ele fosse pregar contra os ninivitas, porque era um povo mau, um povo inimigo do Senhor, do povo de Deus. Então, Jonas, em vez de obedecer o que Deus tinha mandado para ele, ele corre no ponto conhecido mais distante possível, ao contrário da vontade de Deus. E aí, quando ele está no barco, Deus manda a tempestade, e aí os marinheiros, tem toda aquela questão, depois você pode ler, se você quiser entender mais e conhecer mais sobre essa história, os marinheiros, eles jogam Jonas no mar, e Jonas afundou. E Jonas afunda de verdade. Ele vai parar dentro do estômago da boca do peixe. E aí, ele próprio fala que estava nos fundamentos dos montes, nas portas da morte. Então, assim, às vezes a gente escuta essa história e a gente escuta tanto que meio que passa batido, né? A gente não percebe muito bem o que está escrito ali. Então, assim, imagina a cena, porque Jonas, ele fala aqui exatamente o que está acontecendo. Jonas, ele está numa situação muito difícil. E aí, quando ele é jogado ao mar, quando ele se depara com essa situação, a primeira coisa que ele faz é orar. É a primeira vez no livro de Jonas que, pelo menos, a gente tem conhecimento que Jonas orou. Jonas, ele não orou quando Deus chamou ele. Ele não orou quando ele correu de Deus. Ele podia ter orado: Deus, eu não quero pregar contra os ninivitas, trabalha no meu coração, me ajuda a amar aquele povo. Ele não fez isso. Ele não orou quando a tempestade começou, pelo contrário, ele dormia tranquilinho no porão do navio. Ele não orou nem quando o capitão sacudiu ele e falou: ore, clame ao seu Deus, a gente vai morrer. Jonas não ora. E foi só nesse momento, onde ele se viu sem saída, que ele resolve fazer a oração. Só que assim, no caso de Jonas, é sem saída mesmo. Ele ia morrer. Vocês acham que ele ia sobreviver se não fosse a intervenção de Deus ali naquele momento? E por que ele só ora ali? Porque era a única coisa que ele podia fazer. Ele não podia sair por conta própria de dentro do peixe, ele não podia resolver a vida dele, ele só podia orar. E sabe o que é interessante? É que eu e você, a gente é igualzinho Jonas. Às vezes tomando as devidas proporções, em situações menores, às vezes em situações também graves. A gente só se lembra de Deus muitas vezes quando a gente já deu todos os nossos jeitos e a gente não conseguiu resolver a situação. Aí a gente lembra: oxe, tem aquele negócio mesmo, né? Orar. Deus, talvez agora seja o momento. Enquanto a primeira coisa que você teria que ter feito, que eu teria que ter feito, é orar a Deus. E você perceba o detalhe aqui que Jonas tem consciência que ele está sofrendo o castigo de Deus.
Não foram os marinheiros, a culpa aí não é dos marinheiros, não foram os marinheiros que colocaram ele nessa situação. Inclusive os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar. Não foi o azar, poxa, que azar, cair no mar. Não, não foi isso. Não foi o acaso que levou Jonas àquela situação. É a correção de Deus. E Jonas tem consciência disso, que é a mão de Deus corrigindo ele. E Deus corrige Jonas, Deus corrige, mas Ele também é o Deus que responde Jonas. No mesmo momento em que Ele corrige Jonas, Jonas clama. E se fosse eu ou você, a gente ia falar o que para Jonas? Eu ia falar, agora? Agora você está lembrando de mim? Engraçado. Eu não ia me compadecer por Jonas, porque o meu coração é ruim, mas o Deus é gracioso. E é por isso que Ele é gracioso comigo e com você também. Então Jonas diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas clamou e foi respondido, mas não com a roupagem que ele gostaria, talvez. Porque eu não sei você, mas se eu estiver me afogando no mar, desobedecendo e fugindo da vontade de Deus, e aí vem um grande peixe, uma fera do mar, eu não sei exatamente o que era, e me engolisse, eu falo assim, agora Deus bateu o martelo. Ele está querendo me matar e com requintes de crueldade. Você não vai morrer afogado, não. Eu vou botar você para morrer lá na barriga do peixe. Então, assim, não parece uma salvação, não é mesmo? Não tem cara de salvação. Porque nem sempre a gente entende o que Deus está fazendo na nossa vida. Assim como Jonas. Então, um peixe, ao invés de um barco, ou um resgate, ou até mesmo, como eu falei, uma boia, não sei, o mar se abrir, tem a cara de castigo. Mas não é. Era Deus trabalhando. E acontece comigo e com você o tempo inteiro. O trabalhar de Deus na minha vida, o trabalhar de Deus na sua vida, as situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente não entende. A gente entende ao contrário, a gente acha que é castigo de Deus. E Deus está falando, mas eu estou te ajudando. Isso é para te ajudar. Para ajudar a compreender, eu pensei numa analogia de um cirurgião. Pensa num cirurgião com um bisturi na mão. E ele faz uma incisão no seu corpo para tirar um tumor, para consertar uma veia do seu coração que não está entupidinha ali porque você não se alimentou direito, para te ajudar a reparar um osso que você quebrou. A princípio, quando uma incisão acontece no nosso corpo, todo o nosso corpo vai reagir àquilo como algo ruim. A faca ou o bisturi na mão que corta não parece ser algo bom. Parece ser algo ruim, mas é algo que talvez salve as nossas vidas. A mão que corta é a mesma mão que cura. A correção de Deus às vezes é assim, meus irmãos e minhas irmãs, dói. Como se fosse o Senhor expondo as nossas feridas, o nosso pecado, o nosso coração duro. Como é difícil às vezes expor e entender o nosso pecado. E é isso que Deus faz. Ele expõe, mas Ele é gracioso para te ajudar, para corrigir. Ele é paciente. Então, às vezes a nossa rota que deu uma bagunçada, o nosso navio que começou a afundar, ou o nosso fundo do poço, ele acontece como eu disse anteriormente, talvez com emprego que não deu certo, na vida de imigrante que acontecem surpresas e mais surpresas, nos planos imigratórios que mudam ao tempo todo, na solidão que ninguém te diz que você passaria nesse local. Então a gente pode começar a se perguntar, por que Deus? Porque talvez seja a única maneira de Deus colocar você num lugar onde você verdadeiramente vai parar e vai orar, mas orar de verdade. Não é aquela oração automática que eu faço antes de comer, antes de dormir, quando eu me levanto, rapidinho, não, uma oração sincera, uma oração que vem do fundo da alma. Talvez por causa do meu coração duro e do seu coração duro, seja a única maneira de Deus fazer você orar de verdade. Isso é triste, mas somos nós somos assim.
Enquanto o seu plano ainda flutuar, enquanto o seu barquinho ainda estiver ok, às vezes está tudo bem, está tudo andando, está tudo normal, e aí eu vou me esquecendo, às vezes eu nem oro, e aí eu vou me acostumando com isso, vou me acostumando com aquilo, e aí Deus precisa dar um chacoalhão, né, na gente e dizer assim, amigão, e aí? Como que está a sua vida de oração? É mais fácil ouvir o puxão de orelha assim, né? Do que sofrer. Então quem está ouvindo diz amém aí. Deus, meus irmãos, Ele não corrige a gente porque Ele largou a gente, porque Ele quer punir a gente. Muito pelo contrário. Ele não tem por que corrigir a gente se não for por amor. Você corrige o seu filho por amor. Se você quisesse o mal do seu filho, você deixaria ele fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. Largou mão, a indiferença. Deus não é indiferente comigo e com você. Isso é uma notícia maravilhosa. Graças a Deus. Mas a graça de Deus, ela não para só na correção, e o texto continua. E o meu segundo ponto dessa noite para você é que Deus, Ele também traz esperança e Ele também resgata. Como eu disse na minha proposição no início, todo o plano da salvação, o fazer, o realizar, o nos ajudar a chegar até o final, tudo vem do Senhor Jesus. Então, eu vou ler novamente o texto do 4 até o 7, que diz assim: Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas fala aqui uma coisa muito interessante. Ele está descrevendo a morte dele. Mas ele tem esperança. Engraçado, né? O texto, a oração dele nos traz a sensação de esperança. E de onde vem essa esperança? Você acha que eu, analisando para mim mesmo, nessa situação, eu teria a capacidade de fazer uma oração dessa e ainda contendo esperança nessa oração? Eu não tenho certeza disso. As circunstâncias de Jonas ali eram péssimas. Ele ia morrer, não tinha outra alternativa. E Jonas, ele começa essa oração. E essa oração, ela, se você olhar com ela com atenção, ela não se refere a um salmo específico, mas ela está encharcada do livro de Salmos. Ela ecoa os salmos nessa oração dele. É daí que vem a esperança de Jonas. Cada frase dessa oração tem a influência de salmos que Jonas decorou, cantou durante a vida dele, como um homem de Deus. Então, na hora que a vida fica escura, que o poço fica fundo, que seu barquinho começa a afundar, o que vai subir do seu coração, do meu coração? Qual é a oração que vai subir para Deus? Será que nós temos nos alimentado e nos enchido da palavra de Deus, ao ponto da gente se lembrar da palavra de Deus quando a gente tiver situações como essa? Ou será que vai vir da nossa boca, da minha boca, da sua boca, murmuração? Às vezes até palavras mais feias. O que brota do seu coração quando você é apertado por Deus? Será que é a palavra de Deus que está enraizada no seu coração? E como que eu vou encher o meu coração com a palavra de Deus? Gastando menos tempo enchendo meu coração rolando a tela do celular. Gastando menos tempo enchendo meu coração vendo coisas que eu não deveria ver. Gastando menos tempo enchendo meu coração com murmuração, reclamação e mais gratidão no nosso coração. E assim, nos dias ruins, enchendo meu coração da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem para mim e para você, que eu vou passar pelas dificuldades.
Se nos dias bons eu tiver um coração cheio da palavra de Deus, nos dias de seca, eu vou jogar o meu balde nesse poço e vou tirar coisa boa dali de dentro. Nós precisamos encher o nosso coração com salmos, com a palavra de Deus, para que em tempos difíceis, o que venha no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente, sejam palavra de Deus, salmos, cânticos, súplicas ao Senhor nosso Deus. E nós, como imigrantes, né, num país diferente, a gente deixou muita coisa para trás, né? A gente deixou a nossa família, a gente deixou os nossos amigos de infância, a gente deixou o nosso idioma, a gente deixou a nossa terra, a nossa comida. Mas a gente não pode ter deixado a esperança, a palavra, aquilo que a gente aprendeu toda a nossa vida. Muitos aqui são crentes desde berço. E a palavra do Senhor, as coisas boas que você trouxe para cá, elas não ficaram retidas lá no aeroporto, elas não pesam na bagagem, elas precisam estar junto com a gente o tempo inteiro. Agora, não, pastor, mas eu me converti aqui no Canadá. Eu não tenho essa bagagem. Então encha. O máximo que você puder, enche o seu coração, enche o poço do seu coração com palavra de Deus. Essa é mais uma coisa preciosa que a gente aprende nesse texto. O quão enraizados nós estamos na palavra de Deus. E mais uma coisa interessante que Jonas fala, ele fala que ele sonha em ver de novo o santo templo. Jonas ansiava estar de novo no templo, onde Deus habitava, cultuando ao Deus com os irmãos, com as irmãs. Para a gente é um pouco diferente, porque hoje Deus habita dentro de nós. Mas a aplicação é a mesma, porque mesmo Deus tendo habitado dentro de nós, Ele trabalha através de nós na vida dos nossos irmãos e trabalha na vida dos nossos irmãos através da nossa vida. Então o recado aqui é que olha que prazer que você tem de estar aqui numa igreja que Deus preparou para que essa comunhão aconteça, para que essa comunhão seja estabelecida. Isso é um privilégio. E aqui, na convivência, na comunhão, na vida dos irmãos, é que a nossa esperança ela é restabelecida. É que em momentos ruins e difíceis eu consigo contar com você, que é meu irmão, para eu continuar nessa caminhada. Às vezes o resgate que você precisa está sentado no banco aí do seu lado. É assim que Deus vai mostrar para você que Ele se importa com você, Ele tem trabalhado na sua vida, Ele tem te abraçado, Ele tem te amado. É na comunhão, é no relacionamento com os irmãos. Aqui nós vemos o cuidado de Deus nas nossas vidas, através da nossa comunidade, porque você saiu lá do Brasil, você veio aqui para Hamilton, ou para a região, e Deus preparou esse local maravilhoso para que você consiga sentir o resgate dEle, o amor dEle, o que Ele tem feito por você. E tem uma mentira que o diabo quer colocar no nosso coração e que tem sido muito dissipada nos últimos tempos, que se isolar, viver sozinho como igreja, porque eu sou igreja, eu não preciso estar lá naquele local. Isso é mentira do diabo para você. Você precisa sim ter uma igreja. Existe uma mentira do diabo querendo colocar uma ideia na nossa cabeça, na cabeça de muitos irmãos, que a igreja faz mal para você. Já viu aquele ditado que Jesus é legal, o problema são a fanbase, os seguidores dele? A gente tem que ouvir esse tipo de coisa. E aí, a culpa é nossa também, porque a gente tem que dar melhor testemunho, isso é verdade. Mas essa é uma mentira do diabo para a sua vida. Você não é igreja sozinho. Deus te fez um ser relacional.
Você não se basta sozinho. Você não subsiste sozinho. E Jonas aqui, quase morrendo, ele lembra dos seus irmãos, do templo. Não deixe que essa seja uma verdade na sua vida. O terceiro ponto do meu sermão dessa noite, eu queria gastar exatamente na frase de mais impacto, a frase talvez mais importante de toda a Bíblia e do livro de Jonas, que é: ao Senhor pertence a salvação. E no versículo 8 ele diz assim: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Depois de ter passado por tudo isso, fugido, estado jogado no mar, dentro do grande peixe, Jonas ele professa essa frase, mas ele faz um contraste. E aqui pode passar despercebido às vezes, mas tem coisa muito interessante aqui. Ele fala: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas expõe e aponta o pecado aqui da idolatria. E aí, os nossos ídolos, as coisas que a gente coloca no lugar de Deus constantemente, elas nos prometem muitas coisas, mas elas não entregam nada. E os nossos ídolos, eles podem ser muita coisa. E a pergunta que eu faço para mim, primeiramente, para você nessa noite, é o que você tem colocado no lugar de Deus dentro do seu coração? Quais são os ídolos que você tem colocado no lugar de Deus? Qual que é o ídolo de estimação que você tem criado e alimentado ele dentro do seu coração? Um ídolo nada mais é aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, aquilo que a gente deposita a confiança. Às vezes o meu ídolo pode ser o dinheiro, pode ser a minha carreira, pode ser aquilo que eu sou capaz. E isso claramente é uma visão distorcida da minha identidade em Deus. Então os ídolos, Jonas diz, nos fazem abandonar aquele que lhes é misericordioso. Jonas aponta para um problema sério de idolatria do nosso coração. E aí sim vem a frase: ao Senhor pertence a salvação. E para deixar claro, a salvação de Jonas não dependeu dele, não dependeu do peixe, não dependeu dos marinheiros, não dependeu da sorte, dependeu do Senhor. Foi o Senhor que diz no último versículo que o peixe vá lá na praia, ordena que o peixe vá lá na praia e vomite Jonas. A salvação é do Senhor, meus irmãos, do começo até o fim. Na origem dela, ela é do Senhor, porque o plano da salvação é de Deus desde o início. O poder para nos salvar é único e exclusivamente do Senhor. E a consumação da salvação é Ele que nos sustenta, que garante que eu e você, mesmo sendo pecador, infeliz, a gente vai chegar no final. Então Deus, Ele cuida de toda a esfera da salvação, tudo aquilo que é preciso ser feito para a salvação. Foi o Senhor que falou para o peixe: vomita Jonas. A libertação de Jonas veio da palavra de Deus, e a nossa, a minha e a sua, nunca esteve nas nossas mãos. A nossa salvação vem do Senhor. Isso confronta o nosso coração, porque a cultura nos ensina: trabalhe mais, mereça, conquiste, prove seu valor. Você chega lá e aí muito rapidamente eu e você, a gente transporta essa cultura desse mundo para os princípios e para a nossa vida cristã, achando que a gente tem que merecer o favor de Deus e a salvação de Deus. E não tem nada que você possa fazer para merecer a salvação do Senhor Jesus.
Às vezes a gente transporta essa cultura maldita do mundo para a nossa vida cristã e a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que merecer, a gente tem que trabalhar ou a gente tem que fazer qualquer coisa que seja, provando para Deus o tempo inteiro que, eu estou aqui, viu? Eu mereço. Não é sobre isso. E essa é uma verdade que eu queria colocar aí 3 pontos principais para que você consiga sistematizar melhor isso na sua cabeça e na minha cabeça. O primeiro ponto deles é que você não merece. Ponto pacífico. Pacífico. Você não merece. Não tem nada que você possa fazer para comprar a salvação. É de graça. O segundo ponto é que você não pode perdê-la. Não, você não pode perder a sua salvação. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para cumprir. Então, se Deus é que faz, e se a salvação vem dele, se você perdesse a sua salvação, conforme a sua atitude ou o que você fizesse, ia ser um tanto quanto estranho, não é mesmo? Então, Deus não está brincando de perder a salvação e ganhar a salvação. E o último ponto é que ninguém está fora do alcance de Deus e da mão de Deus e da sua salvação. Nem o mais grave pecador que eu e você já arriscamos da nossa lista e a gente mesmo tirou lá do livro da Bíblia, da vida, porque eu e você a gente tem essa mania de dizer que aquele ali não é possível que vai para o céu, né, meu irmão? Então, a gente não tem esse poder. A mão de Deus alcança a qualquer um. Pensa aí na pior pessoa que pode vir na sua cabeça, essa pessoa pode sim ser alcançada pela graça e a salvação de Deus. Nem o mais grave pecador que eu e você riscamos da nossa lista está fora do alcance da salvação de Deus. Se Deus assim quiser, Ele fará. Nem o imigrante, assim como eu e você, que viemos aqui para o outro lado do mundo, fomos até mais à frente. Não tem lugar que a gente fique fora do alcance da salvação do Senhor. E a salvação é muito bonito, né? Mas ela não é só uma ideia. Porque se a salvação fosse só uma ideia, só uma coisa que, é uma ideia muito legal, né? Todo mundo para o céu, ou os alcançados por Deus vão para o céu e, uma ideia muito bacana. Mas não é somente uma ideia. A salvação, ela tem um nome, ela tem uma história. Muitos séculos depois de Jonas, ou alguns séculos depois de Jonas, um grupo de religiosos pediu a Jesus um sinal. E Jesus respondeu com uma coisa que impressionante. Eu fico imaginando, assistindo The Chosen, a cara dos caras quando Jesus falava as coisas. É muito legal. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, se eu estivesse lá, quem que eu seria? Muito possivelmente um fariseu. E Jesus fala assim, em Mateus 12, 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? O peixe, a história de Jonas, era só uma figura, uma sombra, um sinal que apontava para a cruz. Toda a Bíblia, toda a história na Bíblia, tudo que foi falado na Bíblia, tudo monta um enredo.
E esse enredo termina na cruz. Todas as coisas são resolvidas na cruz do Calvário. Ser engolido por uma fera do mar, por um peixe grande, ou qualquer nomenclatura que você quiser usar, com certeza não parecia o resgate de Jonas, e ele tinha certeza que ele ia morrer naquele momento. Agora me diz, presta atenção aqui, rapidinho, olhando para um homem pregado num madeiro, sangrando, morrendo, quem ali dos fariseus, daquela galera que estava vendo, sem ação sobrenatural de Deus, olharia para aquilo e falaria assim: eis a salvação do mundo? Não era isso que o judeu esperava? Não era isso que provavelmente eu e você, se nós estivéssemos lá, nós esperaríamos? A cruz, ela parecia derrota. A cruz, ela parecia castigo, aquele homem, aquele profeta chamado Jesus Cristo. Parecia o fim, assim como o peixe. Mas era o resgate, e não qualquer resgate, o maior de todos os resgates. Jonas, ele foi engolido por um peixe, ele estava naquela situação em decorrência do seu próprio pecado. Jesus foi engolido pela morte e pelo pecado e pela ira de Deus por causa do meu e do seu pecado. O peixe cuspiu Jonas vivo na praia depois de 3 dias, mas o Cristo ressurreto saiu daquele túmulo na manhã de domingo, depois de 3 dias, para que eu e você, a gente não experimentasse a ira de Deus. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Por isso, quando Jonas grita de fundo, a salvação pertence ao Senhor, o que ele está gritando é uma só verdade, que ficaria completa com o sepulcro vazio. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Amém? A salvação pertence ao Senhor, porque Ele desceu, Ele se fez carne, Ele habitou em nós, e Ele morreu por livre e espontânea vontade para se colocar no meu lugar e no seu lugar. E por isso nós damos glória a Deus. Então, do início até o fim, no plano, no poder, na conclusão, a salvação pertence inteiramente ao Senhor. E é isso que Jonas brada aqui. Talvez como Jonas, você e eu, a gente tenha chegado aqui no fundo do poço. Talvez a gente não esteja passando uma situação física igual Jonas, né? Realmente no fundo do poço. Talvez a sua mente, as dúvidas, os questionamentos no fundo da sua alma, quando você deita a cabeça no seu travesseiro, os questionamentos que você faz para Deus, as lágrimas que escorrem do seu rosto, talvez seja isso o seu fundo do poço. As respostas que você busca e não encontra a solução, a depressão da sua alma. Talvez esse seja o fundo do poço para você. E talvez realmente seja algo que está acontecendo na sua vida e você se encontra sem saída. E eu queria dizer que talvez o resgate que Deus está te mandando não é o que você achava que era, porque talvez a gente vive buscando sinais e maravilhas, o profeta que revela o CPF. Mas o resgate da sua vida está aqui, ó. O que você precisa para sanar todos os problemas, os problemas da sua alma, o buraco que existe dentro de você, do tamanho de Deus, só vai ser preenchido com a palavra de Deus. Então eu estou aqui para te dizer que você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa se render ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque senão você não vai encontrar respostas. O resgate já foi dado para mim e para você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E eu te garanto que não importa o que você esteja passando, se você clamar, assim como Jonas,
Ele é poderoso para te resgatar de onde você estiver. Deus, Ele corrige, mas Ele não abandona. Ele traz esperança e Ele nos resgata. E a salvação dEle é melhor do que tudo que que eu e você, na minha capacidade humana, a gente planejou. Muito melhor. Por mais extraordinária que seja a solução que você pensou na sua cabeça, Deus tem algo muito melhor e muito maior para você. O resgate dele é muito maior e muito melhor do que a gente pode imaginar. Então, não fui eu nem você que conquistamos, mas a boa notícia é que foi Ele e a salvação pertence ao Senhor. Amém? Que a gente possa confiar plenamente nessa verdade e que Deus alcance o nosso coração pecador. E se você nunca ouviu o que está sendo falado aqui, se você nunca teve a oportunidade de render a sua vida a Deus, faça isso. Encontre as respostas na palavra de Deus, porque o Cristo vivo se faz presente aqui. Não importa se é numa passagem de Jonas, ou em Números, ou em Levíticos, que são livros que pouco a gente lê. Deus, Jesus Cristo, está presente em toda a sua palavra. Isso aqui é sobre Jesus, e é nisso aqui que a gente encontra a salvação. Então que Deus abra os nossos olhos, e que Deus alcance qualquer um, em qualquer lugar que esteja ouvindo essa palavra, aqui nessa noite e em qualquer momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Se você puder, abaixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua salvação é perfeita. O Senhor faz todas as coisas. O Senhor nos dá a salvação. O Senhor nos mantém firmes para que esse processo seja realizado nas nossas vidas. O Senhor nos resgata, não importa quantas vezes a gente tropece. O Senhor morreu na cruz, bebeu o cálice que era contra nós, para que não importa o pecado que eu cometi ontem, hoje, ou todos os outros que eu cometerei, para que esses pecados sejam perdoados, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim, pela Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender essa verdade de forma profunda, para que nos nossos poços, nos momentos que a gente esteja desanimado, às vezes por coisas simples e bobas, porque o nosso coração é assim, a gente se afeta e se abala com qualquer coisa, porque somos frágeis, Senhor. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, entender o que o Senhor fez por nós, de onde vem o nosso resgate, e o que a gente precisa para sair desse local que a gente, muitas vezes, que a gente mesmo se enfiou, assim como Jonas. Nos ajuda a obedecer, Senhor, a Ti, a não sermos desobedientes e colher as consequências do nosso pecado e nosso coração duro. Nos ajude, Senhor, a caminhar, Senhor, e sermos mais parecidos contigo a cada dia, mais santos, até o dia em que a gente vai sentar à mesa com o Senhor e poder aprender mais de Ti até a eternidade, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua igreja, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar essa última canção. Talvez você conheça ela.